Meu filho é macho e pegador. Minha filha é de respeito, só fica em casa. Solta esse cabelo, menina. Assim você parece um gurizinho. O bom de ter um gurizinho é que eu compro uma bermuda e uma camiseta e dou um skate e uma bola para ele. E tá tudo bem. Já fiz toda a decoração do quarto da menina. É rosa e cheia de bonecas. E casinha. E um kit de chazinho. A do menino é azul, de super-herói. Carros e uma bola, claro, de futebol. Meu pai disse que se eu continuar andando com ele, eu vou pegar todo o jeito de viadinho que ele tem. Minha mãe não gosta que eu brinque com as meninas. Diz que quem brinca com meninas é menina. E quem brinca com meninos é menino. Isso é coisa de menina. Ou, isso é coisa de menino. Não, eu não vou sair com ele. Ele é só meu vizinho. É que ele tem um jeito estranho, sabe? Eu acho melhor sair com vocês mesmo. Inúmeras coisas são ditas através da boca de quem deveria corrigir e dar o exemplo. Os mais velhos são respeitados na maior parte das vezes por conta de sua clareza, claro, suas vivências, e como se comportam junto da sociedade. Porém, o que acaba desvinculando esse desrespeito tradicional e tão majestoso é a falta de empatia que agride e constrói uma métrica julgadora, o que é ser ou não ser bom para uma sociedade. Assim, em uma sociedade, homens mantêm uma postura de seriedade ampla. Mulheres permanecem sendo revolucionárias ou histéricas. E os demais que não correspondem a essa categoria são chamados de invertidos. Isso declara o quanto a sociedade e a forma de pensar que se expande como uma doutrina isola classes e gêneros, a fim de demonstrar o quanto as posições e suas majestosas reputações são válidas e únicas, tornando até mesmo recém-nascidos, que dirá dos adolescentes, miras de observação, se estão adequados ou impróprios para conviver social. Esse tipo de ação mata, adoece e causa muita dor e sofrimento. Mas a pergunta é: quando se pensa dessa maneira, não nos igualamos a governos que lutam por raças superiores e homogêneas? Por isso, no nosso papo de hoje, o convidado é o psicólogo clínico doutorando pela UNB, Universidade de Brasília, Felipe Baeri, que escreveu um artigo de mestrado com muitos dados, inclusive chocantes, como a do autoextermínio. Vou deixar o artigo aqui na descrição. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Como vai? Tudo bem. Bom, Felipe, eu vou começar fazendo a primeira pergunta que a gente já tinha elaborado para este assunto, que é de Ok. suma importância e a gente sabe que tu é a pessoa certa para este assunto, né? Então tá, Felipe, o desgaste psíquico pode começar já aqueles que esperam gerar um filho modelo, o modelo social, né, que a gente fala, conforme métrica ditada pela sociedade? Bem, Rodrigo, eu acho que é importante a gente pontuar aqui que antes de nascermos, né, nós já estamos enredados numa trama de desejos, numa trama de valores que nos antecede, né? Ou seja, a cultura ela nos antecede antes de chegarmos ao mundo. E quando a gente fala desses aspectos culturais, a gente está falando de elementos que vão atravessar também a constituição subjetiva dos nossos pais e vão também constituir o desejo deles em relação aos seus filhos. A minha perspectiva é psicanalítica, então não posso deixar de mencionar aqui o fato de que os filhos eles são extensões narcísicas dos seus pais, né? Ou seja, os pais tendem a projetar nos seus filhos todos os seus desejos, todos os seus anseios, enfim, aquilo que eles foram, aquilo que eles não foram, que eles gostariam de ser, todos esses elementos acabam sendo transferidos para os filhos antes mesmo de eles nascerem. Então, e a gente tem que pensar também que nessa perspectiva há uma espécie de transgeracionalidade, ou seja, os pais dos nossos pais tinham desejos sobre eles e a depender da forma como os nossos pais elaboraram ou não esses desejos dos nossos avós sobre eles, eles vão, vamos dizer assim, perpetuar essa trama de desejos
E, obviamente, a gente pode pensar que, dentro desses valores, desses princípios que são atravessados por gerações, existe também a questão da normatividade, porque isso faz parte da cultura. Então, quando a gente pensa em questão de normatividade, a gente vai pensar assim, quanto que os nossos pais são ou não desconstruídos? Né? O quanto que eles estão, vamos dizer assim, disponíveis ou dispostos a abrir mão dos seus desejos, dos seus anseios, para entrar de fato naquela premissa de que eu quero apenas que os meus filhos sejam felizes. Porque esse é o tipo de frase que a gente escuta muito por aí, mas a gente sabe que na hora H não é assim que as coisas acontecem, né? Eu gosto de você condicionalmente. Existem muitas condições que atravessam a constituição das relações afetivas entre as pessoas. Isso também envolve relação dos pais com os filhos. Então a gente pode pensar que, de fato, se houver uma grande expectativa, um grande anseio para que os filhos sejam verdadeiros modelos de perfeição, mais esses filhos vão estar enredados em questões que não são deles e que vão ter que lidar com esses anseios parentais que podem ser muito mais prejudiciais do que benéficos, né? A gente costuma ver muito nos Estados Unidos aquela sugestão da universidade. Eu acho que casa um pouco com o que tu está dizendo, que é aquela situação de que o filho ele quer fazer Harvard e a família ela toda foi constituída em cima de uma universidade, da Universidade Y, que não é. E eu acredito muito nessa situação. Mas eu vejo também, Felipe, sobre as questões de crianças que nascem com síndrome de Down, crianças que nascem com autismo, crianças que têm algum tipo de imperfeição na perna, no braço, enfim. O quanto isso acaba desgastando também os pais, que sentem, querendo ou não, aquela culpa generalizada de que como eu vou falar ou como eu vou pensar isso do meu filho, né? Tem crianças que nascem com problemas e que perdura, né? Mas muito bem posicionado, muito bem colocado. Em 1998, Ryan e Faberman, que são autores, eles articulam que homo e heterossexuais são clinicamente iguais, tá? Isso já em 98 eles certificaram isso por documento. Mesmo que antes já se existia inúmeras, né, apresentações falando sobre isso. Através de suas pesquisas, eles faziam esse movimento na sociedade que até hoje é bastante polêmica, inclusive quando se fala em questões psíquicas, questões emocionais. Os pais querem levar seus filhos por terem comportamento não apresentado da maneira que eles acham que é correto. Em tua visão, por que ainda existem na sociedade, ou sociedades, que acreditam que heterossexismo, que é o julgamento como normal e válido somente, a heterossexualidade como expressão de sexualidade, por que tu acha que ainda existem pessoas e sociedades que acreditam nesse heterossexismo? Bem, você traz uma pesquisa que ela foi publicada em 1998, né? Então, assim, se a gente pensa num aspecto temporal, ela é distante, mas ao mesmo tempo não é tão distante assim, né? Mas há algo que precisa ser pontuado em relação a uma mudança de paradigma que aconteceu nas últimas décadas em relação à população sexo-gênero diverso, né? Antigamente se buscava, acima de tudo, uma espécie de etiologia das sexualidades e das identidades de gênero tidas como desviantes. Ou seja, se buscava muito pesquisas na área da genética, na área da psicologia, na área da endocrinologia. Qual é a origem da homossexualidade? Qual é a origem da identidade trans? E a gente tem que pensar que, quando se busca a origem de algo, que subentende-se aí é que você já tomou uma como a verdade, como a sexualidade, a orientação sexual natural, e a partir dessa referência universal, você pesquisa as outras como se essas fossem as desviantes. Então, essa própria lógica de pesquisa, esse próprio paradigma de pesquisa, ele já pressupõe uma simetria e uma relação de poder, né? Quer dizer, heterossexuais pesquisando por que nascem homossexuais. Existe uma presunção de que a heterossexualidade já seja natural, e as demais seriam as desviantes, as dissonantes, né? Então, assim,
é no momento em que a pesquisa ela muda de chave, ou seja, você para de buscar a origem das identidades de gênero e das orientações sexuais discordantes para você buscar os impactos da homofobia, da LGBTI-fobia na sociedade, aí sim a gente está pensando já numa outra forma de olhar esse fenômeno. Tá? Porque assim, é uma mudança que a gente observa que é muito nítida, muito notória. Assim, antigamente era sempre buscar as origens, as causalidades. E até as próprias explicações acerca do sofrimento psíquico nessa população eram norteadas, eram atravessadas por esse paradigma também. Né? Porque enquanto você compreende que o sofrimento psíquico de um sujeito gay, de uma pessoa trans, enfim, de uma pessoa lésbica é porque, vamos dizer assim, tem algo de diferente nela, a perspectiva é patologizante. Né? É como se o sujeito fosse responsável pelo sofrimento por ser desviante. Mas o que está desimplicado nessa perspectiva é toda a sociedade, é todo o cenário LGBTI-fóbico que vai, pelas mais diversas formas, engendrar esse tipo de sofrimento nessas pessoas. Então a gente percebe que as pesquisas agora elas vão estar muito mais voltadas para pensar ou para refletir sobre os efeitos e o impacto de uma sociedade LGBTI-fóbica, de uma sociedade que discrimina, que agencia preconceito, como isso vai ser, vamos dizer assim, atravessar essas existências e como isso vai refletir na saúde mental dessas pessoas, como isso vai repercutir no modo de ser dessas pessoas. Então, acho que pensando nesse exemplo que você traz dessa pesquisa, a gente já pode pensar nessa mudança de paradigma que foi muito oportuna nos últimos anos. Mas, respondendo também a sua pergunta, né, por que ainda esse heterossexismo? Por que ainda pensar a heterossexualidade como essa hegemonia, né, da heterossexualidade, ditando as demais formas de se relacionar, as expressões do desejo, as expressões de relação com a própria corporeidade. Né? A gente tem que pensar que a heterossexualidade ela não deixa de ser atravessada na forma como ela é interpretada, na forma como ela se perfaz na nossa cultura e na nossa sociedade, como relações de poder. Né? Na lógica heterossexual, existe uma relação de poder entre os homens e as mulheres. Tá? Onde os homens, porque estamos em sociedades que são constitutivas, que são estruturalmente patriarcais, e onde o machismo ele é difuso, você vai ver assimetrias entre homens e mulheres na conquista de direitos, na possibilidade de ter vias de emancipação. E aí a gente vai não só pela perspectiva do gênero, mas aí a gente traz também todos os marcadores sociais da diferença. A gente traz a questão da raça, a gente traz também o exemplo que você deu anteriormente, né, de pessoas com deficiência. Tudo isso vai gerar condições de assimetria nas relações. E a heterossexualidade, o fulcro dela já estabelece essa diferenciação. Mas, atualmente, mais do que a questão do heterossexismo, a gente tem pensado bastante também num termo que é heteronormatividade. E que é muito interessante, porque a heteronormatividade vai falar justamente sobre essas relações de poder que existem dentro de uma perspectiva heteronormativa. E ela também pressupõe que a heteronormatividade ela não necessariamente está relacionada a conjugalidades heterossexuais, a relações heterossexuais, mas a absolutamente todas as relações. Porque, por exemplo, muitos casais heterossexuais, eles já romperam com a heteronormatividade. Né? Não existe isso de papéis de homem, papéis de mulheres, sabe? Isso já é rompido, seja na cena erótica, seja na conjugalidade, né, cotidiana. Mas, em contrapartida, há casais homossexuais que são totalmente estruturados dentro de uma perspectiva heteronormativa, com papéis definidos, com papéis de gênero bem definidos, né, por uma questão cultural também. Então, assim, a pergunta é como romper com essa heteronormatividade, né? Como romper com essa heteronorma que cria e que perpetua relações de poder. Né? Então, assim, não sei se isso foi um pouco assim, possível de
de elucidar um pouco agora, né, essas questões, mas eu acho que essa questão que a gente tem que trabalhar, acima de tudo, é a possibilidade de subversão ou de ruptura da heteronormatividade, acima de tudo. Interessante a forma de como tu explana essa questão do convívio entre o heterossexual ou o homossexual com relação a essa normativa de vivências. Já existiu outras experiências em que a gente, óbvio, convive com outras pessoas, onde, por exemplo, o namorado tem um certo ciúme ou acha que a outra pessoa, que no caso está se relacionando, é uma pessoa que pode estar traindo, estar fazendo outra coisa. Como comum, normal, entre relação de duas pessoas, onde uma é desconfiada da outra, enfim. Só que quando a gente para conversar e eu consigo falar de uma maneira mais branda, por conviver com pessoas que vivem essa situação, quando ela julga, não, mas só um pouquinho, por que tu vai assistir futebol e eu vou ter que ficar em casa porque lá é uma situação onde vai ter mais homens, mas eu também sou homem, pelo fato de ser homossexual, enfim, uma confusão. E que se cria, mas eu acredito que por causa da normalidade que tu estendeu agora, que tu explicou de uma maneira melhor, com relação a essa questão cultural, onde os homens e as mulheres e os poderes que lutam entre si. Então, significa que nesse convívio homossexual isso também é predefinido. Assim, inclusive, nas minhas pesquisas, sabe, Rodrigo, eu tenho trabalhado muito com a perspectiva de apontar como os dispositivos da sexualidade, né, eles não necessariamente subvertem os dispositivos de gênero. O que eu quero dizer com isso? A construção da masculinidade, a construção do que é ser mulher e do que é ser homem numa sociedade como a nossa, ela é muito arcaica. E ainda que você venha a apresentar, vamos dizer assim, uma identidade de gênero não normativa ou uma orientação sexual não normativa, não necessariamente você vai conseguir também subverter todos os valores de gênero que nos são constitutivos também. E exemplos a gente tem paradigmáticos, né? No caso, por exemplo, das orientações sexuais. Porque, por exemplo, a gente vê que se a construção da masculinidade, um dos pilares da construção da masculinidade na nossa cultura é a feminofobia, é o rechaço a todas as características que são relacionadas à mulher, a gente observa também que no fulcro da relação do ethos gay existe também um machismo sendo agenciado. Tanto que no topo, vamos dizer assim, dos mais desejados, dos mais enaltecidos, existem aqueles homens que apresentam os traços mais parecidos com os heterossexuais, né? Os lumber boys, né? Aqueles mais viris são aqueles que vão ser mais desejados. Então, quanto mais você apresenta traços que são relacionados ou lidos na nossa cultura como associados às mulheres, mais esse sujeito gay vai estar por baixo nessa pirâmide da aceitação e da desejabilidade dentro de uma cultura gay. Ou seja, por que isso? Porque não houve uma ruptura com essa normatividade do gênero que perfaz todas essas relações, né? Perfeito. Castanheira, em 2007, fala sobre os males de não aceitar-se e até da sensação de homonegatividade, que é ter o sentimento de estar sentindo que é errado estar sentindo aquilo, internalizando uma inferioridade, uma culpa eterna, né? Levando-os a isolamentos como medo de não agradar ao se mostrarem como são. Então, o medo de ser quem é, né? Como um familiar poderá começar essa conversa em casa, analisando esse momento do adolescente, visto que os familiares, em algumas vezes, já percebem que o filho ele já tem um comportamento diferente, ou ele está com medo de se mostrar do que realmente ele é, o que ele realmente gostaria de fazer, tanto com o corpo, tanto em suas atitudes. Como que uma família hoje poderia, ao notar essa situação, estar abrindo essa conversa, abrindo esse leque para estar auxiliando e ajudando esse filho? Bem, eu acho que é importante a gente pontuar, acima de tudo aqui, que um exemplo como esse que é trazido, né, de famílias que acabam por observar, vamos dizer assim, que o filho, que a filha, que filho podem, enfim, estar
com, vamos dizer assim, comportamentos, posturas que são não heteronormativos, digamos assim. O que fazer em relação a isso? O que a gente percebe é que esses pais que chegam, que têm desejo de se aproximar dos seus filhos para ter essa conversa, é o que menos existe. O que mais existe, que eu acompanho, seja na clínica, né, seja em outros espaços de escuta, é que, primeiro, ou são os pais que vão, vamos dizer assim, criar essas rupturas, né, esses mecanismos de reparação do que é lido como desvio dentro dos núcleos familiares, ou eles vão fazer o que é muito comum, que é não falar nada, só ficar nessa dinâmica daquele, sabe aquela questão que o elefante na sala, né? Que todo mundo sabe o que está acontecendo, que tem algo ali que poderia viabilizar uma conversa, mas ninguém conversa nada porque se algo é dito, é incontornável, né? Por isso que o momento de enunciação da sexualidade, da identidade de gênero, quando se é trans, quando se é gay, quando se é lésbico, quando se é pan, enfim, todo esse momento que precede a enunciação, ele é muito dilemático, ele é muito conflituoso, porque no momento que se fala algo, a realidade muda. Então existe muito aquelas interações de que os pais já sabiam, mas não falavam com medo de que isso realmente se concretizasse a partir da enunciação. Né? Então eu vejo que esse é um exemplo mais comum, né, que se percebe. Agora, é inevitável a gente pontuar aqui que, em termos disso que é nomeado como homonegatividade, enfim, como esse desconforto, como essa sensação de não aceitação, o que a gente percebe é que são justamente esses espaços primários de socialização que vão criar esse desconforto, que vão criar essa não aceitação. Porque a literatura já mostra, nos ambientes onde você tem desde cedo um acolhimento, uma abertura para conversar, um espaço aberto para conversa, provavelmente vamos dizer assim, essa forma de lidar com a autoimagem, com o próprio desejo, enfim, essas vias de autonomia e de autodeterminação, elas acabam sendo mais viabilizadas do que num contexto onde você tem silêncio, onde você tem já a demonstração, né, dos preconceitos, das discriminações. Por quê? Porque muitas dessas crianças, muitos desses jovens, eles já escutam no discurso da família, nas interações sociais, nas festas de fim de ano, o que essa família acha disso. Né? Ou seja, os discursos eles circulam, não necessariamente você precisa sentar no sofá da sala e ter a conversa. Né? Os discursos eles já estão circulando, eles já precedem, eles já criam, vamos dizer assim, esses medos, essas relações negativas com a autoimagem. Por que eu falo isso? Porque, como eu trabalho muito com a questão no campo do comportamento suicida, as pesquisas, sobretudo no cenário internacional, porque a nossa literatura aqui no cenário nacional ainda é incipiente nesse campo, mostram que os espaços de socialização onde você tem mais aceitação, mais acolhimento, mais nesses espaços você vai ter uma atenuação de tentativas de autoextermínio, né, diante da percepção de que se é diferente do que é tido como normal na nossa cultura. Né? Então, assim, a gente percebe que onde há acolhimento, vai ter menos sofrimento psíquico. Outro exemplo que foi muito importante, né, de pesquisa foi uma que saiu há alguns anos, mostrando que nos Estados Unidos, nos estados onde houve a aprovação do casamento igualitário, meses depois, ou um ano depois, as taxas de autoextermínio, elas reduziram entre a população LGBTI+, ou acho que era a população homossexual, não sei qual era, vamos dizer assim, o núcleo da pesquisa ali. Mas eles observaram isso, que quando o Estado ele se pronuncia também, a partir de uma possibilidade de dizer, olha, tá tudo bem aqui, né, isso vai ter um desdobramento também social no sofrimento psíquico, porque você de alguma forma se sente simbolicamente salvaguardado. E a gente pode também transpor isso para a nossa realidade, porque não é diferente. Né? Apesar de não termos pesquisa nesse campo de fato, né,
sobretudo quando a gente está num governo como o nosso, né, onde a figura do presidente é declaradamente LGBTfóbica, isso pode ter também como desdobramentos um sofrimento psíquico intensificado. Isso é, vamos dizer assim, algo que é inquestionável. As pessoas estão mais preocupadas, já há pesquisas que mostram isso, que essa população está mais assustada, se sentindo mais tolhida, né? A população, de alguma forma, de uma maneira capilarizada, ela se sente mais autorizada a praticar violências porque existe uma voz lá em cima que, de alguma maneira, autoriza essas práticas de violência. Sobretudo também quando a gente está pensando na população negra. Olha os desdobramentos de todas as repercussões que a gente está vendo de violências que são assim explícitas, não que elas não fossem, mas agora estão sendo televisionadas, estão sendo debatidas, e isso fica mais, vamos dizer assim, evidente para todas, todos e todos nós. Né? Por isso que vem essa pergunta, inclusive. Existe toda essa preocupação com relação à religiosidade, com relação ao governo, que torna mais explícito, que dá meio que uma carta branca para esse tipo de agressão, inclusive contra os jornalistas também, contra negros, contra, enfim, inúmeras pessoas. E a pergunta foi feita, inclusive, por causa disso. Existem famílias que gostariam muito de poder trazer não somente esse termo, eu acredito que o da sexualidade a gente já começou, aquela história da mãe que pergunta para o filho, tu usa camisinha, o pai que pergunta para o filho, tu já teve a primeira relação sexual, era uma coisa que antes era muito mais difícil e hoje já começa a se ter. Porém, hoje também se sabe e se convence muito de que os pais, eles também estão preocupados com as demais situações. Existem inúmeros casos, inclusive da tua pesquisa, de autoextermínio. E uma coisa que quando hoje tu sabe que tu tem uma pessoa dentro da tua família que quer falar sobre isso porque ele está querendo desabafar ou ela não está se sentindo mais confortável por se sentir que está escondendo isso, as pessoas hoje talvez comecem mais, mas eu já tive experiências de que sim, tentam entender mais, tentam acolher mais. Por quê? Porque o medo é também do autoextermínio. O medo também é das drogas, é do mundo em si, né? Então, por isso, essa pergunta acaba vindo, porque existe também esse medo da família de como tratar isso, como falar com isso sem ofender, sem agredir. Bem, por mais que haja esse medo, né, de não utilizar, vamos dizer assim, as terminologias corretas, ou de não, vamos dizer assim, alcançar a potência de um possível diálogo, eu acho que, acima de tudo, a predisposição para o diálogo já é uma coisa extremamente valiosa. Porque se a gente está falando que a gente está numa cultura onde as pessoas valorizam muito mais o silêncio em situações do que discutir de fato o que está acontecendo, né, apostando na conversa, apostando no diálogo e na linguagem, né, eu acho que, por mais que, vamos dizer assim, equívocos possam ser cometidos de antemão no início de um diálogo, ele abre a possibilidade também para que esses equívocos sejam sanados à medida que se vai conversando, né? Porque isso é uma coisa que eu gosto de pontuar bastante. Da mesma forma que nenhuma criança, né, nasce racista, nasce LGBTfóbica, ela é ensinada a ser assim, né? Uma pessoa que é de outra geração, provavelmente ela não esteve, vamos dizer assim, tão a par de toda uma transformação cultural e social que tem acontecido e que, se ela tiver, vamos dizer assim, uma disponibilidade para que isso aconteça, cabe também a essa geração poder transformar realidades também, em termos de diferença de gerações, se abrindo para o diálogo. Né? Então, acho que nesse momento também, quando a gente aposta na conversa, quando a gente aposta no diálogo, que viabiliza, né, o que visa a transformação, aí a gente está entrando num caminho bacana, um caminho viável, né, para todo mundo. Ótimo. Qual campanha, em tua opinião, tá, deveria ser mais apoiada pelas lideranças políticas, religiosas, comunitárias, para diminuir esse assédio psicológico e traumatizante contra a comunidade sexo-diverso?
Eita, olha, assim, a meu ver, né, eu acho que em termos de campanha, a gente teria que ir justamente nesse ponto que a gente estava conversando há pouco. Né? Se a gente está pensando numa perspectiva longitudinal, seria muito interessante que questões relacionadas à diversidade sexual e à diversidade de gênero, ela fosse, vamos dizer assim, compartilhada desde cedo, desde nos espaços de socialização primária, na família, né, na própria escola. Eu vou dar um exemplo em cada um deles. Né? Por exemplo, na família. Veja só, semana passada eu estava com o meu afilhado e aí a gente estava em família e em determinado momento estão se referindo à filha de não sei quem, e alguém fala assim, vai namorar com o Dani. Aí eu falei assim, gente, vamos lá, né? Se desde cedo vocês estão ensinando para o Dani que ele não pode estabelecer qualquer relação com uma menina que não seja de relacionamento amoroso, o que se cria é a perpetuação dessa lógica que é extremamente danosa na nossa cultura, de que homem não pode ser homem heterossexual não pode ser amigo de mulher heterossexual, porque ele só se relaciona com ela mediado pela lógica da possibilidade de em algum momento ter alguma relação sexual, de ter alguma relação afetiva ali, e não é isso, sabe? Isso é ensinado desde cedo. E aí, na hora que eu falo isso, né, porque eu sou daquele tipo de pessoa que sempre vai fazer essas interdições, os mais diversos espaços, sabe, Rodrigo? Então, assim, as pessoas ficam pensando, caramba, é isso mesmo, é isso mesmo. E a gente faz isso sem ver, porque é cultura, sabe? É essa trama cultural que faz com que nós acabemos por agir dessa forma. Então, por isso que é importante, desde cedo, a gente desconstruir essas formas com as quais a gente ensina, a gente pedagogiza gênero, a gente pedagogiza valores para as nossas crianças. Né? Então, o que acontece? Imagina se desde cedo nós pudéssemos falar que, da mesma forma como existe a coleguinha, né, ou coleguinha, existe o menino com o menino, a menina com a menina, e tá ok, né? E que existe uma diversidade de possibilidades de existência, que não há nada de errado nisso. Só que existe uma onda conservadora que atribui, vamos dizer assim, a essa possibilidade de falar sobre a diversidade sexual de gênero como uma doutrinação. Esse sintagma, né, ideologia de gênero, ele é utilizado de uma forma muito estratégica. Mas em todos os espaços nos quais eu falo um pouco sobre a questão da ideologia de gênero, eu gosto sempre de trazer uma citação que eu acho bárbara, do Paulo Freire, que ele fala o seguinte, que não existe imparcialidade, que absolutamente todas as pessoas são orientadas por algum tipo de base ideológica. A pergunta é, a sua base ideológica, ela é excludente ou ela inclui? Entende? E a gente está falando justamente sobre essa perspectiva, porque quando a gente está pensando na possibilidade de falar sobre diversidade sexual na escola, a gente não está excluindo ninguém. A gente não está excluindo, por exemplo, o menino afeminado que é achincalhado, que é marginalizado na sala de aula, porque ele é considerado como diferente. A gente está falando, esse sujeito também tem que estar aqui entre nós, porque é legítimo um menino ser afeminado, é legítimo também um menino gostar de outro menino, não há absolutamente nada de errado nisso. Errado é o preconceito, é a discriminação. Né? Então, assim, é uma perspectiva ideológica? Sim, é ideológica, mas é includente. E ela é muito mais democrática do que essas outras que dizem que estão defendendo algo, mas na verdade elas estão perpetuando relações de poder. Então, acho que isso é sempre muito importante de pontuar e de salientar. E a gente está passando por um momento agora de pré-campanha, né? Pré-campanha de vereadores, de prefeitos. Então, é muito importante mais conteúdos como este, não porque a gente teve essa ideia de lançar esse conteúdo no canal, mas de sim estar conversando sobre isso, né? Estar conversando mais sobre como a comunidade pode estar acolhendo e não excluindo essas pessoas, porque existem essas pessoas, elas não são nulas, elas estão entre nós, elas estão na nossa família e são pessoas comuns, normais como qualquer outra. Bom,
No aspecto internacional já se tinha isso, né? Já se pronunciava qual era o papel da política, da economia, e inclusive sobre as políticas públicas na comunidade, né? Sobre sexos diversos. E aqui no Brasil também foi incluída, eu não me lembro o ano agora, mas foi incluída aqui também, que era uma política pública nacional, que ela falava sobre os cuidados da saúde integral dos grupos LGBTQI+. Uhum. Com isso, tu acha que houve uma redução dos números do autoextermínio? Porque já teve um momento agora da nossa conversa que tu falou lá no estado, eu não me lembro, acho que foi fora do país, que tu disse que quando liberaram, quando deixaram que as pessoas homoafetivas pudessem se casar, houve já uma redução. Aqui no Brasil, se eu não me engano, foi agora em 2011, houve esse papel da política, que é de integralizar isso, de trazer esse cuidado da saúde. Será que aqui no Brasil também houve essa redução de autoextermínio? É complicado apontar ou discutir, debater esse tópico, e eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, né, essa política nacional de saúde integral da população LGBTI, ela foi instituída de fato em 2011 e ela é resultado de uma articulação muito grande entre o Estado, o movimento social. Inclusive, ela foi uma política que ela passou, salvo engano, em 2008, quando teve a primeira conferência nacional LGBTI+, aqui no nosso país. É, os temas relacionados a essa política nacional de saúde, ela passou por um olhar da sociedade civil, né? Enfim, ela passou por uma vistoria social para que fosse um documento mais democrático possível. E hoje em dia essa política nacional de saúde integral, ela se encontra disponível na internet para quem quiser baixá-la. Enfim, é um documento muito interessante. Inclusive, estou trabalhando com esse documento também no meu doutorado agora. E ela tangencia algumas temáticas relacionadas à saúde mental. Eu pontuo essa questão que é inquestionável que é um ganho, mas não se dá para dizer que o fato de nós estarmos conversando mais sobre essas questões pode incorrer, vamos dizer assim, numa atenuação do número de casos de tentativas de óbitos por autoextermínio, né, entre a nossa população. E a gente já tem um problema no nosso país, que também eu aponto isso na minha pesquisa de mestrado, que é o seguinte: nos nossos documentos, né, oficiais, no que tange a questão de óbitos por suicídio, os registros de óbito, né, que é a declaração e o atestado de óbito, elas não constam elementos como orientação sexual e identidade de gênero. Ou seja, nós não sabemos como a população LGBTI no nosso país morre e como morre. Né? Ou seja, o que nós precisamos fazer, na maioria das vezes, é contabilizar os próprios mortos a partir de dados hemerográficos, que são as notícias que saem na mídia. Então, o Grupo Gay da Bahia, há muito tempo, né, porque é um grupo que surge em 1980, coordenado pelo Luiz Motti, ele tem publicado um relatório Quem a Homotransfobia Matou Hoje, né, que são relatórios anuais que mostram notícias de homicídios e de mortes violentas da população LGBTI+, no nosso país, e também tem a questão da temática do suicídio. Só que a gente tem que entender uma questão, não é todas as mortes de LGBTs que vão ser noticiadas. Né? Então, assim, o que a gente tem é uma subnotificação muito grande. No caso das tentativas, esses registros eles vão estar presentes em documentos chamados fichas de notificação de violência interpessoal e autoprovocada. E lá constam esses elementos, né, orientação sexual, identidade de gênero, e houve uma reformulação desse documento de 2015 para cá, mas ainda assim, vamos dizer assim, as pessoas não têm o hábito, ainda que seja lei, esse registro, as pessoas não fazem. Eu já cheguei em centros de saúde para fazer palestras, pedi o documento para fazer algum tipo de menção ao documento e não existia no centro de saúde esse documento. Ou seja, isso é muito sintomático.
As pessoas simplesmente não registram. Então, assim, os nossos dados eles estão extremamente subnotificados. E quando a gente fala sobre a população sexo-gênero diverso, ainda mais. Então, não tem nem como a gente pensar em falar se houve ou não atenuação epidemiológica sobre esse fenômeno, porque a gente não tem registro oficial para poder pensar sobre isso. E isso é sintoma. E isso é algo de fato que a gente tem que pontuar. Eu consegui perceber também em alguns documentos, e eu acredito que até mesmo o artigo que tu fez sobre o mestrado, que falava que em vários lugares, inclusive, eu acho que boa parte, não existia o documento que estava vinculado ao documento de morte, de quando havia um óbito, se a pessoa era heterossexual, homossexual, pansexual, bissexual, enfim, que isso ajudaria muito, inclusive, na pesquisa tanto de morte como também de autoextermínio, né? Sobre se computaria isso ou não para o autoextermínio. Mas, Rodrigo, foi. travestis, mulheres trans, ao morrerem, estão sendo registradas, né, como homem ali no registro, no documento. Isso é muito violento. Isso é muito violento. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que pontuar, a gente tem que colocar, porque é muito violento isso. Você não ter o seu direito de ter dignidade, autodeterminação, né? Assim, o seu direito simbólico, nem depois de morto, né? São questões que eu acredito e tenho esperança, né? Que no futuro muito próximo a gente já consiga entender mais, promover mais os cuidados, a interpretação dessas pessoas e também entender que a sociedade ela só é uma sociedade quando existem várias pessoas dentro. Então é um convívio social, do social. No momento em que a gente exclui pessoas ou finge que elas não estão ali ou ultrapassam esse respeito que elas merecem, acredito também que já deixa de ser social. E a gente já vive isso há muito tempo também dessa forma. Então, eu agradeço muito pelo nosso papo de hoje, Felipe. Tu foste muito pontual para essa entrevista, trouxe dados específicos, foi muito gratificante e eu acredito que para o canal do YouTube isso vai ser maravilhoso, para as pessoas também terem um pouco mais de ideia, encarar mesmo na realidade o que é e o que não é, e quais são as coisas que a gente pode melhorar, e como a gente é mutável, a gente melhora a cada dia mais, a esperança é que realmente a gente mude para melhor e, claro, trazendo sempre informação, a gente vai estar ajudando para que as pessoas pensem mais, né? Exatamente. Vamos promover a reflexão a partir da democratização das informações, né, Rodrigo? E uma boa noite e mais uma vez muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, sucesso aí ao canal e boa noite a todas, todos e todos que estão nos acompanhando, que virão nos acompanhar.